E aí, pessoal? Como estamos? Todo mundo bem? Eu tô bem. Espero que vocês estejam bem também. Vamos para mais uma aulinha? Agora começou uma disciplina nova, Lógica de Programação. Nossa primeira aula aqui. Sejam todo mundo muito bem-vindos, bem-vindas. Vai ser um assunto um pouco diferente do que a gente já tinha visto, né? Aquelas aulas teóricas que vocês já tiveram comigo, agora mudou um pouquinho. Essas aulas vão ser bem práticas, assim, a gente vai trabalhar bastante. Então, nesse semestre vai ser muita aula em vídeo, tá? Tô arrumando meu setup, não tá perfeito ainda a qualidade de vídeo como eu quero, mas tá melhorando. Então vamos lá, quem ainda não me conhece, sou o professor Daniel Tempi, eu e a professora Josiane vamos conduzir essas aulas de lógica de programação. E vai ser bem legal. Vocês vão ver. É, Começando aqui, ó, pela nossa ementa, né? O que a gente vai trabalhar nessa aula? Vamos abordar desenvolvimento de software, algoritmos e lógica de programação, algoritmo e suas representações, variáveis e tipos de dados, estruturas de seleção, estruturas de repetição, funções e procedimentos. É bem tranquila essa disciplina, tá? Eu acredito que vocês, a maioria da turma, não tenha essa familiaridade com desenvolvimento. Então a gente vai trabalhar junto, tá? A princípio, eu gostaria de trabalhar todo o semestre com uma linguagem de programação chamada Python, que é uma linguagem mais simples assim para a gente trabalhar. Mas o que acontece? Daqui a uns semestres vocês vão ter robótica. E robótica vocês vão trabalhar com Arduino e Arduino é tudo em C. Então, eu vou falar um pouco hoje a introdução da disciplina. A gente vai ter nós teremos mais duas ou três aulas de Python para vocês pegarem bem a lógica, porque Python tem assim no código, é um código um pouquinho mais limpo. Eu vou botar entre aspas assim, é um pouquinho mais limpo e com menos texto para fazer a mesma coisa que o C faz. Então daí vocês vão pegar um pouco da lógica em Python, tem uma abstração melhor, e depois a gente vai para o C, tá? Mas dá tempo para a gente trabalhar bem em todas essas duas linguagens, certo? Então tá. Já de antemão já falo, né? Qualquer dúvida que vocês ficarem, temos o nosso fórum, tem meu e-mail, como a gente trabalhou nos outros semestres. É, Tem aqui a bibliografia básica. Recomendo vocês procurarem esses livros, derem uma lida. E a complementar também. Deixa eu ver. Daqui tinha algumas coisas para falar. Não, tudo tranquilo. Antes da gente realmente colocar a mão na massa, né? A gente precisa saber alguns nomezinhos ainda, entender alguns nomezinhos que vão nortear o nosso trabalho durante o semestre. Então, para isso aí eu pergunto para vocês, como que vocês acham que os aplicativos do celular, do computador de vocês foram criados? Um cara pegou lá e acordou, olhou, abriu a janela, olhou o sol, viu os passarinhos assim, vou criar um software. Não, não é assim. Tem todo um planejamento, tem uma organização, tem uma engenharia de software por baixo disso aí. É a mesma coisa que fazer uma casa, né? A gente pode, na nossa casa aqui, fazer um puxadinho ali, sem ter um engenheiro, sem ter um arquiteto, pode. Mas tendo um engenheiro, tendo um arquiteto, a gente consegue uma qualidade melhor do serviço. Tá? É a mesma coisa que eu fazer um software. Eu posso sentar aqui e fazer um software, ele sair funcionando, mas com um engenheiro de software, sabendo bem o desenvolvimento de software, toda a lógica por trás disso aí, vai ficar melhor o meu software, tá? Então é isso aí que a gente vai ver na aula, nas próximas aulas. Os softwares estão em todos os lugares, né?
tá nesse celular que vocês estão me vendo aqui, tá nesse computador que vocês estão me vendo, tá no PowerPoint que eu estou usando aqui para nossa apresentação, tá no, no OBS que eu estou gravando aqui, tá no meu carro, tá em tudo. O software está em tudo. Só que para a gente desenvolver o software, a gente tem que saber alguns preceitos dessa das técnicas de desenvolver, que é o que a gente vai ver agora. O que é o desenvolvimento de software, pessoal? Desenvolvimento de software é o processo que a gente de projetar, criar, testar e manter os programas e aplicações. Projetar. Imagine que eu vou fazer uma casa grande, eu tenho meu terreno, eu tenho que fazer um projeto de quanto tempo vai durar essa construção, quanto tempo quanto de tijolo que eu vou precisar, quanto de cimento que eu vou precisar, quanto de pessoas trabalhando, tem tudo isso que eu preciso saber. E um software é a mesma coisa. A gente tem que projetar, desenvolvedor X vai fazer tal coisa, B vai fazer tal coisa, desenvolvedor Y vai fazer outra coisa, e assim sucessivamente. Criar, projetei a casa, ergui os muros, as paredes, beleza. Será que está funcionando? Eu preciso testar esse software para não ver se ele não está aparecendo erros, alguma coisa assim. Isso aí tudo faz parte do desenvolvimento de software. E além disso, não é só criar o software e jogar para o mundo. Eu tenho que manter ele, que pode ser que seja encontrado algum bug, pode ser que tenha uma atualização, pode ser que tenha alguma versão do Windows que que tá dando alguma incompatibilidade. Isso aí faz tudo parte da pessoa que desenvolve o software. Essa área que é bem extensa, tem ali as etapas da vida de um software, tem métodos para desenvolver esse software, mas que não cabem aqui na nossa disciplina, porque o nosso curso é manutenção e suporte informática. Não é de desenvolvimento, não é uma engenharia de software, mas fica aqui para vocês pesquisarem um pouco sobre o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, me peçam que eu vou mandando algum material, tá? Antes de mais nada, aqui eu tô atrás, na frente da apresentação, mas eu vou colocar depois, disponibilizar a apresentação para vocês verem, né? Antes de mais nada, a gente precisa entender um pouco da lógica de programação, que é a base de tudo. Só ler uma frase aqui, ó, tá ali, ó. A lógica de programação é essencial para resolver problemas de maneira eficiente e é a base do pensamento computacional. Pensamento computacional, Daniel. Vem tu com essas palavrinhas difíceis aí. Sim, pensamento computacional, porque vocês, na hora de desenvolverem o software, vocês têm que pensar como o computador interpretaria essas orientações que vocês vão colocar em cada linha de código para ele resolver. Se eu quero que o computador faça operação de soma, né? Eu tenho que fazer com que ele entenda os comandos de soma, né? A lógica de programação auxilia os programadores a estruturar o código de maneira clara, permitindo que ele seja compreensível e sustentável ao longo do tempo. Se eu fiz um software, eu segui a lógica de programação, outra pessoa vai ler aquele meu código e vai entender aquela minha lógica. Eu tô aqui na frente, mas essa aqui é a última, ó, é muito importante que eu digo para todos os meus alunos. Vocês não têm necessidade de serem programadores, desenvolvedores, tá? Mas é interessante aprender a lógica de programação, porque a lógica de programação faz com que vocês vejam o mundo com outros olhos. Vocês vão aprender
a pensar com lógica, aprender. Tem um problema grande, eu vou destrinchar esse problema em problemas menores para poder resolver. Não pensem que, eu preciso fazer um cálculo enorme no computador. Que existe, a gente vai digitar assim: resolva esse cálculo usando tal fórmula. Não, a gente vai linha por linha destrinchar essa fórmula e vai separando para resolver um problema maior. E aqui então, aprender lógica de programação desenvolve habilidades analíticas e de resolução de problemas que são aplicáveis em diversas áreas, não apenas programação, diversas áreas da vida de vocês. Certo? Certo. Antes de tudo, a gente tem que entender o que é o tal do algoritmo. A gente ouve muito falar assim, o algoritmo das redes sociais. Ele é e não é a mesma coisa. Por quê? Os algoritmos da rede social é o jeito de como a rede social vai se comportar de acordo com as tuas ações. Se eu estou procurando carro, o algoritmo vai me direcionar para que apareça muitas coisas de carro. Se eu estou procurando sobre microfones, vai começar a aparecer sugestões de conteúdo de microfone. Ok, isso é o algoritmo das redes sociais. Facebook, Instagram, X, Twitter, enfim. No desenvolvimento de software, o algoritmo é um pouquinho diferente. Então, aqui é vou ler, é mais fácil aqui. O algoritmo é um conjunto de instruções ou passos bem definidos que resolve um problema ou realiza uma tarefa específica. Em outras palavras, é como uma receita que orienta o que deve ser feito em qual ordem para atingir o determinado objetivo. Uma receita, tá? Vocês têm que entender aí já como pensar como computador. Se eu quero, não vou dar um exemplo aqui, fazer um chimarrão, porque nem todo mundo é do Rio Grande do Sul. Mas uma coisa que é universal é um chá. Ia falar café, mas chá são menos passos. Quero fazer um chá. Pego a chaleira, encho a chaleira de água, boto para ferver aquela água ou esquentar, dependendo do chá. Pego uma xícara, pego o saquinho do chá, coloco na xícara. Se a água já está quente, já posso servir na minha xícara, tá feito o chá. Vocês viram que foram passos que eu segui para fazer o chá? Então é bem como tá aqui, ó. Esses passos são um conjunto de instruções bem definidos que resolvem um problema. Aqui eu trouxe um exemplo de algoritmo para fazer um omelete. Quais são os passos para eu fazer um omelete? Eu vou... aqui eu posso abrir geladeira, pegar os ovos da geladeira. Mas Daniel, não pode guardar ovos na geladeira. Tá, não tem a mania de guardar, não tem problema. Isso aí é a abstração, tá? Do problema. Vocês vão ver que algoritmo, quando a gente estiver falando de algoritmo, a gente vai falar muito da palavra abstração. O que é? É tirar os problemas, pensar só na resolução do problema maior. Então, tirei os ovos da geladeira ou da prateleira, de quem não guarda ovos na geladeira. Eu peguei os ovos, quebrei numa tigela. Mas geralmente eu costumo quebrar numa xícara separada para ver se o ovo não tá ruim. Tá, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Quebrei 3 ovos numa tigela. Aí eu pego um garfo, vou bater aqueles ovos numa tigela. Beleza. Ficaram bem uniformes, tudo. Peguei a frigideira, aqueci a frigideira. Posso colocar manteiga, óleo, alguma coisa. Eu peguei o conteúdo daquela tigela, botei na frigideira. Tem gente que gosta do omelete plano, tem gente que gosta do omelete mexido. Aí, eu coloquei mexer até que esteja no ponto ideal. Isso aí, pessoal, esses passos aí,
é o que forma o nosso algoritmo, tá? Vou colocar depois uma atividade para vocês resolverem um problema da casa de vocês nessa forma de algoritmo. Então, eu tenho um problema e eu quero resolver esse problema com um software. Como é que eu faço isso? O primeiro passo de tudo, eu vou fazer um algoritmo no papel mesmo, pensando na solução desse problema. Então, pega um número, sei lá, vamos fazer somar dois números. Pega um número, pega outro número, faça a operação de soma, vai imprimir o resultado. Isso aí é o algoritmo. Então, quando vocês ouvirem falar em algoritmo, é isso aí. São os passos para a gente resolver um problema computacional. Certo aí? Bom que está gravado, vocês podem voltar essa gravação, vocês podem ler a apresentação depois, tá? Próximo passo. Outra representação. Aqui, o algoritmo é mais genérico e a gente vai aprofundando aqui no desenvolvimento do software. É o fluxograma. Tô na frente aqui, mas depois vocês vão ler a apresentação. Eu vou ler aqui. Tô bem ruim na garganta hoje, pessoal. Desculpa. Tá bem frio aqui, passei frio o dia todo. Acho que é um dos últimos frios do inverno. Vamos lá. Um fluxograma é uma representação gráfica de um algoritmo ou processo, usando diferentes formas geométricas conectadas por setas que indicam a sequência das etapas ou decisões a serem tomadas. São usados para visualizar e planejar uma estrutura de um programa antes de codificá-lo, facilitando a compreensão e a comunicação da lógica por trás do algoritmo. Tá? Então, antes de eu fazer um software imenso assim, de, sei lá, 10 mil linhas, eu vou fazer um fluxograma. Como a nossa aula aqui não é uma engenharia de software, não são métodos ágeis, não é análise e desenvolvimento, eu não vou explicar assim, passar para vocês todos o que cada forma geométrica representa. Mas o importante é vocês verem aqui, ó. Tem um início, todo software tem um início e tem um fim. Tem uma entrada de dados, você lembra lá, né? Quando eu falava de processadores para vocês, que tinha a entrada, um processamento e uma saída, é isso aqui também, pessoal. Tem o início do software, o software tem que iniciar. Tem uma entrada de dados, sem uma entrada de dados o software não existe. Ele não vai processar do além assim, né? Ele tem que ter alguma coisa. Tem um processamento dessa entrada de dados, tem uma decisão. E lá, pegar aqui, ó, por exemplo, início, entrada. Peguei os ovos na, na geladeira. Processamento. Eu quebrei os ovos e bati os ovos. Botei aqui no processamento, botei ele na, na frigideira. Que é uma tomada de decisão. A gente toma várias decisões na vida durante o dia. Por exemplo, os ovos, o omelete está pronto? Não. Então, volta aqui para tomada de decisão. O omelete está pronto? Não. Volta para tomada de decisão. O omelete está pronto? Tá. Então, vai para o final do meu fluxograma, do meu algoritmo, do meu programa. Então, tem um processamento, nem sempre o fluxograma tem uma decisão, tá? Mas na maioria dos casos tem. Tem uma decisão do software, do desenvolvimento do programa, e tem daí o final do algoritmo, do fluxograma, do programa. Aqui, ó, existem várias formas geométricas, cada uma com seu uso, significado, né? Mas interessante assim, o losango é entrada. O quadrado representa o processamento dessa entrada de dados. E
Me deu um branco agora com dessa forma aqui. Tá, mas é o da bandeira do Brasil ali. Me deu um branco. Fiz essa aula hoje, tá? Hoje de tarde já esqueci. É tomada de decisão. Tomada de decisão é assim, ó. Se algo acontecer, faz tal coisa. Se algo não acontecer, faz outra coisa. Então, tanto é que tomada de decisão, aqui ele tem dois caminhos. Algumas tomadas de decisão, elas voltam para ela mesma aqui. Exemplo, aqui as duas estão indo para a saída, para o fim. Tá? Essa saída aqui seria aparecer na tela, imprimir, alguma coisa assim, uma saída de dados. Qual é o exemplo de uma tomada de decisão que volta para ela mesmo? O próprio omelete, por exemplo. Decisão: o omelete está pronto? Aqui o da esquerda seria não, então ele volta para ele mesmo. O omelete está pronto? Não, volta para ele mesmo. Se eu desliguei o fogo, lógico, antes do omelete ficar pronto, logicamente eu não vou ter um omelete. Então ele não vai chegar no fim desse problema, desse software, desse algoritmo. Ele vai ficar ali, né? Se o meu software ficar sempre pensando, ele vai entrar num loop e nunca vai chegar no final. Então, quando a gente fala em fluxograma, eu estou sendo, digamos que o algoritmo é o mais generalista possível, eu estou ficando um pouquinho mais específico. Aqui um exemplo de um fluxograma. Não deu para eu colocar tudo numa linha, numa coluna só, porque o recomendado é colocar tudo reto assim, né? Não deu. Eu fiz aqui uma curvinha para ele, tá? Mas para aula de hoje tá bom. Então aqui, ó. Esse exemplo, eu quero um fluxograma para saber se o resultado da soma de dois números é negativo ou positivo, tá? Então tem o início, eu vou receber um valor e armazenar em x. Já falo para vocês o que é esse armazenar em x, porque a gente vai começar a trabalhar com variáveis, que esse é um conceito que a gente tem que sentar e conversar bem o que seria uma variável, tá? É um tipo de é um endereço na memória para a gente armazenar informações. Mas não é o caso de agora. A gente está recém no fluxograma. Recebe um valor em x, tá? Sei lá, digamos que queimou minha mesa digitalizadora, senão eu ia estar escrevendo aqui, fazendo simulações para vocês. Então, recebe um valor em x. Digamos que esse valor aqui, tem uma canetinha que seja 3, tá? X igual a 3. Recebe um valor em y. Digamos que esse aqui recebeu 2, tá? Soma x e y. Tá, mas aqui, no caso, como é uma variável, eu não vou somar x e y. O x, ele tá guardando um valor. Esse valor é 3. Horrível de digitar, de desenhar com o mouse, mas enfim. 3 mais 2 é 5. Tá? Daí então, ó, teve uma entrada de dados. Teve aqui, ó, uma entrada de dados. Depois o próximo passo foi outra entrada de dados. Nós tivemos aqui o processamento. O que é o processamento? É a ordem que o computador deu. Soma o x, que no caso aqui ele recebeu para x o valor de 3. E para y o valor de 2, então não é x, a letra x mais a letra y. É o valor que está contido naquele local da memória, que vale a 3, e é o valor que está contido naquele local da memória y, que vale a 2. O resultado desse processamento é 5. Tá aqui, ó. Tá? Então, 5. A soma é maior que 0? Não. Então ele tomou uma decisão aqui.
Desculpa, é maior que zero. Então, sim, é positivo. Fim. Esse aqui é um exemplo de um fluxograma para um algoritmo que vai somar dois valores e a gente vai saber se ele é positivo ou negativo. Claro que isso aqui é um exemplinho bobo, só pra gente nossa primeira aula. A gente tá entrando nesse mundo. Mas acho que já deu para ser um pouquinho mais claro para vocês. Esse aqui é um bom exemplo para a gente ver se é par ou se é ímpar. Mas daí a operação para saber se é par ou ímpar é um pouquinho mais complicada. Já pro primeiro dia eu acho que não é legal a gente trabalhar com isso aí. Tá? Uh, Dúvidas? Perguntando como se estivesse ao vivo aqui, né? Coloque no fórum qualquer dúvida, por favor. Daí, pra gente ser mais ainda específico, eu desenhei o meu código com um fluxograma, que é ali a ordem de todas aquelas informações, como elas vão se comportar. Beleza. Eu preciso digitar isso aí numa linguagem de programação. Mas antes ainda é melhor ainda, principalmente para vocês que estão iniciando na programação, na lógica de programação, é trabalhar com pseudocódigo. Pseudocódigo é a gente trabalhar com uma linguagem mais próxima ao nosso português para tentar desenvolver e escrever esse código. Aqui no texto que eu coloquei, pseudocódigo é uma forma simplificada de descrever algoritmos usando uma linguagem que se assemelha ao português ou uma linguagem de programação, mas que não segue a sintaxe rigorosa de nenhuma linguagem específica. Ele é usado para planejar e comunicar a lógica de um algoritmo de uma maneira fácil de entender, tanto para programadores quanto para quem não é programador. Por exemplo, sou engenheiro de software, preciso passar e explicar um código para alguém que não tem toda aquela base de engenharia de software. Posso fazer um pseudocódigo, ou posso fazer uma linguagem mais simples. E aqui eu tenho um exemplo de um pseudocódigo do mesmo código daquele nosso fluxograma. Por exemplo, aqui, ó. Início do programa. Viram que agora não tem mais desenho. Agora é só texto. Recebeu o primeiro número e armazenar em número 1. Aqui seria o x, a variável. Tá? Recebeu o segundo número e armazenar em número 2. Aqui seria o y, a variável. Recebi os dois valores. Calcular a soma do número 1 e o número 2 e armazenar na variável soma. Aqui é fazer o número 1 mais o número 2. 3 mais 2, por exemplo. Aquela tomada de decisão é aqui, ó. Se o valor de soma, que no caso aqui a gente colocou no x 3, no y 2, a soma vai ser 5. Se o valor de soma for maior que zero, então, exibir na tela alguma coisa, a soma é positiva. Se não, ou seja, se esse C aqui não for satisfeito, isso quer dizer o quê? Se a soma for menor que zero, então exibir a soma é negativa. Vocês reparem que aqui, ó, nesse caso, a gente tem já uma resolução de problemas melhores. Uma resolução melhor do problema. Por quê, ó? Se aqui eu colocar 0 mais 0, vai dar o resultado 0. E aqui ele só está perguntando se é maior que 0 ou menor. Ele não está trabalhando aqui se for igual a 0. Porque isso aqui é uma abstração. A gente está só entendendo como o fluxo de dados vai dar no meu código. Então, aqui ele já começa. Ó. Se for maior que 0, positivo. Se for menor que 0, é negativo. Então aqui, ó. Isso aqui é o 0. Se for maior que 0, positivo. Se
for menor que zero, negativo. E se for igual a zero? Aqui no meu pseudocódigo já temos a situação caso ele seja o contrário dessas duas situações. Se for o contrário de ser maior, se for o contrário de ser menor, então ele é zero. Entenderam? Isso aqui é o pseudocódigo. Existem programas na internet, um Portugal. Deixa eu me lembrar o outro. Me deu um branco agora. Que a gente pode desenvolver alguns softwares simplesinhos, assim, pra gente testar de formato em português, bem assim como tá. Depois eu vou colocar para vocês darem uma brincada. Certo? E aqui eu tenho as 4 situações. O algoritmo para o mesmo problema. O fluxograma. Aqui. Estão vendo o mouse? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Aqui, ó. Fluxograma. O pseudocódigo. E aqui já uma programação em Python. Que é... Reparem aqui, ó. É um pouquinho mais simples para a gente iniciar a nossa programação. O nosso universo da programação. Então aqui, ó, pseudocódigo. Desculpa, o algoritmo. Receber 2 números. Então ele vai receber o x e o y, somar os 2 números. Verificar se a soma é positiva, negativa ou zero. Exibir o resultado. Isso aqui. É assim o algoritmo. A maioria dos softwares iniciam assim: papel, caneta. Eu tenho que receber 2 números, eu tenho que somar esses 2 números, eu tenho que fazer o teste e exibir o resultado. Tá? Fluxograma. Já falado antes. Nós vamos iniciar. A gente vai receber um valor. Que representa o x. A gente vai receber o y. A gente vai fazer o x mais o y. A soma é maior que zero? Sim, então ele é positivo. Isso aqui seria um imprimir positivo. A palavra positivo. Não, é negativo. Aqui seria imprimir a palavra negativo. E tá aqui. O pseudocódigo. Receber um número e armazenar em número 1. Ou x. Aqui peguei o exemplo número 1. Receber o segundo número e armazenar em número 2. Calcular a soma de número 1 e número 2 e armazenar em soma. Se a soma for maior que zero, então imprimir, exibir na tela a soma é positiva. Se não, se a soma for menor que zero, então a soma é negativa. Caso contrário de todas essas duas situações, a soma é zero. Fim, acabou o software. E aqui a gente já entrando no mundo do Python. Eu tava pensando já em começar uma aula de Python hoje, assim, mas a gente tem tempo, então eu vou deixar pra gente desenvolver em Python na semana que vem. Mas aqui para vocês entenderem. Aqui eu tô criando a variável número 1, chamada número 1. Isso aqui, ó, float, quer dizer que ela pode ser, não pode ser um número com decimal, por exemplo, 10,2, 8,3. Se eu não colocasse isso aqui, esse meu programa só entenderia como valores inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e adiante. Aqui eu posso usar números com ponto, vírgula. Eu falei ponto ou vírgula porque se eu estou em formato americano vai ser ponto, se eu estou em formato brasileiro vai ser vírgula. Input, que é o que? É o comando do Python para ele receber um valor e atribuir a essa variável aqui. Digite o primeiro número. Vai aparecer na tela ali para eu digitar o primeiro número. 3. O número 1, a palavra número 1, a variável, vai ser... vai ter aquele valor 3. Estava conversando com a professora Josiane, que ela falando assim do exemplo, né? Que uma variável é uma gaveta, que a gente abre e coloca aquele valor ali dentro e a gente depois só
referencia aquela gaveta, uma gaveta mais outra gaveta, mas a gente está referenciando, na verdade, o valor que está dentro daquela gaveta. Tecnicamente, uma variável é um espacinho na memória que reserva, que acomoda esse valor. Aqui está asterisco porque é um comentário, é só para a gente ler ali e entender. Recebe o segundo número do usuário, então, número 2 é igual ao quê? Vai receber um float, que é um ponto flutuante, que é um valor com vírgula. Input, porque é a entrada de dados. Digite o segundo número. Daí, digamos aqui, colocamos 2. O que é a soma? É o conteúdo da gavetinha número 1 mais o conteúdo da gavetinha número 2. Ah, mas Daniel tá somando palavras. Não tem como ser número 1 mais número 2 a palavra assim. Pode, mas hoje é o show de abstrações, né? Então, o valor que contido em número 1 com o valor contido em número 2. E aqui, ó, são as tomadas de decisão. A maioria das linguagens é em inglês. Aqui eu estou colocando aqui, ó, se vocês verem no meu pseudocódigo, é C. Em inglês, C é um if. If, ou no caso, se soma, o valor da soma ali for maior que zero, daí aqui no Python ele tem 2 pontos e dá um espacinho aqui, print, quer dizer, imprimir. Apareça na tela, a soma é positiva. Elif seria o quê? Um senão, um outro if. Se a soma for menor que zero, então print a soma é negativa. Tá entre aspas ali porque é texto. Vai aparecer só texto. Else. Else é o quê? É o último if ali. Se nenhum dos outros ifs anteriores forem satisfeitos, vai acontecer isso aqui. Print, a soma é zero. Ele vai imprimir que a soma é zero. Claro que isso aqui eu tô exclusivamente nessa parte aqui, eu tô descarregando 1 bilhão de informações para vocês. Mas o que eu quero na aula de hoje, que vocês tenham bem claro o que é um algoritmo, o que é um fluxograma e o que é um pseudocódigo. Python a gente vai trabalhar na aula que vem. A gente vai ter umas 2 aulas de Python e depois a gente vai para o C. Por quê? Isso aqui, ó, depois eu vou comparar. Isso aqui escrito em C, ele vai ser um pouquinho mais extenso, tá? Mas com o C nós temos muito mais possibilidades para fazer na parte de robótica, de programação, de máquina, assim. O Python é para outro uso, mas não quer dizer que ele seja melhor nem pior. Eu gosto do Python para essa introdução a desenvolvimento, porque o código é limpo. Se a gente for ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas a gente fez um programa. Tem como fazer mais rápido, tá? Menos, dependendo do programa. Mas, por hoje é isso. Já vai ter um exercíciozinho para vocês ali se divertirem essa semana. A média das aulas vai ser isso aí. 40, 50 minutos. Por isso que daí eu não vou entrar no Python ainda hoje. Então, vejam esse vídeo, revejam, que semana que vem tem um já direto no Python. Qualquer dúvida, estou no fórum ali, me mandem mensagem, que eu vou estar bem contente, eu e a professora Josi, em responder para vocês. Certo? Então, pessoal, até a semana que vem. Abraço. Tchau.